Eu não sou, como eu disse antes, melhor do que vocês. Eu não estou numa cidade privilegiada. Não nasci em berço de ouro para que eu pudesse hoje estar na condição que estou. Não. Tudo que eu tenho hoje foi fruto da costura. Nasci de um berço humilde. Meu pai era alfaiate e minha mãe era, como é hoje ainda, doméstica, do lar. Eu aprendi a costurar com meu pai, como muitas de vocês aprenderam aí, a família de vocês. Tive a minha primeira filha muito nova, com 22 anos. Hoje ela está com 15 já. Depois veio a segunda, a Lavínia com 10, a Diana hoje com 3. Então, trabalhando com costura, cuidando das filhas, cuidando da casa, foi assim que eu consegui e consigo um faturamento de 5 mil ou mais por mês. Eu conto essas particularidades para falar para vocês que a minha história, o meu ponto de partida, não é diferente de vocês. A diferença está no método Costureira 5K, na minha forma de trabalhar, que me gera esses resultados. E uma das coisas que eu entendi, e eu trago a analogia das pérolas para vocês, é que a pérola, para ser produzida, ela é produzida dentro de uma ostra, ela precisa estar dentro dela, no interior da ostra, precisa ter um corpo estranho, um grão de areia, normalmente, uma bactéria, algo que fica ali dentro da ostra, infeccionando a ostra, trazendo incômodo e trazendo dor para ela. Então, aquela ostra que tem esse grão de areia no seu interior, essa bactéria, esse ser estranho que está incomodando ela, que está trazendo dor, ela começa, então, ao invés de morrer e se entregar a esse incômodo, a esse espinho na carne, vamos dizer assim, que ela tem, ao invés dela ficar reclamando, falar, vou morrer, ai, que coisa ruim, isso aqui não me deixa ir para frente. Não. A ostra começa a produzir um líquido que vai envolvendo esse grão de areia. Esse líquido que a ostra começa a produzir vai envolvendo esse ser, esse corpo estranho que fica ali incomodando, fazendo todo o seu corpo doer. E ela reveste essa grão de areia com esse líquido, e esse líquido ele vai se cauterizando, ele vai ficando duro e forma uma pérola. E aquela dor já não existe mais. Mas o que existe é uma pérola. No lugar daquele grão de areia, no lugar daquele espinho, no lugar daquela bactéria que penetrou dentro da ostra ali e a incomodou. E é por isso que eu chamo muitas de vocês de pérolas. Porque eu sei da vida de muitas de vocês, que foi a vida que eu também vivi. Ser de família pobre, ter a costura como a única opção para poder trabalhar, às vezes terem filhas muito novas, muitas vezes criar esses filhos sozinhos. Mas todas essas dificuldades servem para nos fazer avançar. Porque existem 2 caminhos. Ou você fica focada nesses problemas, focada nessa vida difícil, e falando assim, para mim não tem jeito não consigo nada não, porque está tudo muito difícil. Ou você, por causa dessas dificuldades e por causa desses problemas, decide. É para os meus filhos que eu vou trabalhar. É para ajudar os meus pais, a minha família, que eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. É para ter uma condição de vida melhor que eu vou trabalhar, que eu vou ganhar dinheiro e vou fazer da minha costura, da minha profissão, do meu ofício, uma máquina de fazer dinheiro. Foi essa decisão que eu tomei, gente. Porque eu vi os meus pais, vi a minha mãe muitas vezes chorando porque não tinha uma casa própria. Eu escutava do meu pai que ele sonhava
em ter um ponto próprio para poder trabalhar, porque como nós morávamos de aluguel na minha infância, ele fazia uma clientela num bairro aqui, aí daqui a pouco ele tinha que entregar a casa e mudar de casa e ir morar em outro lugar. Aí ele estava lá, naquele local, já tinha adaptado, colocado suas maquininhas tudo ali, sua mesa de corte, ficava um ano ali, aí daqui a pouco o dono do aluguel pedia a casa ou aumentava o preço exorbitantemente, aí ele tinha que mudar de novo e ficava assim. Onde é Sebastião, o nome do meu pai? Onde seu Tião está morando agora? E até que não tinha internet na época para a gente comunicar essas mudanças, né? Até que os clientes encontravam de novo e tudo. Já tinha passado um mês, eu já tinha perdido muito trabalho ali por conta disso, e ficava assim. E eu cresci vendo essas dificuldades e falando, eu vou trabalhar, eu vou ajudar meus pais. Graças a Deus, antes de crescer e trabalhar, para poder, assim, ajudar os meus pais, eu vi o meu pai mesmo, mudando a sorte da minha família com a costura. Nunca precisou, muito pelo contrário, eles que me ajudaram muito. Mas eu vi o meu pai galgar, degrau por degrau, trabalhando, costurando e prosperando. Eu vi. Contei para vocês aqui, né? Ele conseguiu juntar um dinheirinho, juntou esse dinheiro, eu lembro, reunido com minha mãe, sempre nós, como filhos, fizemos partes, né, desses planejamentos, dessas reuniões. Tô com dinheiro para comprar um lote, já achei o lote, mas só que a inflação tá boa, vou deixar esse dinheiro no banco para poder, depois, comprar o lote, para a gente poder morar. E aí, veio o plano Collor de Mello, rapou tudo. A gente mudou de cidade, foi morar na casa da tia. E lá, de novo, ele começou de novo. Lembra da história da pérola, das dificuldades, né? Ele foi vencendo essas dificuldades. Ele começou de novo. E eu vi, nós voltamos de novo para a cidade. Aí meu pai comprou esse lote que ele sonhava. Construímos um ponto comercial. Ali ele tinha um ateliê, tinha lojinha. Depois eu puxei, já cresci a lojinha junto com ele. E a gente trabalhando e crescendo e prosperando, e crescendo e prosperando. Tudo isso como fruto da costura. Então, eu não tenho dúvida, eu não tenho medo por ter vivido essas realidades, que você, costureira, pode ganhar dinheiro com a costura, 5 mil ou mais todos os meses. Mas para isso, é preciso técnica, é preciso conhecimento e é preciso acreditar. E é preciso ser como a pérola. Ao invés de sofrer por conta do problema, transforma esse problema numa pérola. Tá bom?